Mas você ficou muito famoso em 2016. 2016. Por quê? Pra quem não se lembra. Porque o Felipe acertou. Deve ter sido o cara que melhor acertou, pelo menos no Brasil. Foi no mundo. Eu tive a oportunidade depois de conversar com o Trump sobre isso, e ele mesmo me falou, não conheço ninguém que tenha acertado. Você acertou 48 dos 50 colégios 48 dos 50, é isso. Você acertou, você leu a eleição dos Estados Unidos melhor do que todo mundo. E aí você ganhou uma notoriedade fodida, que provavelmente isso que te levou ao Bolsonaro te conhecer e te levar ao governo e tal. E a primeira pergunta que eu tenho sobre isso é muito fácil para você, não vai te complicar em nada. Em 2018, você se alinhou com o Bolsonaro, você ajudou ele na campanha, então você também é parte dele ter sido eleito. Então você politicamente tem duas credenciais de sucesso, que é uma leitura mundial muito difícil de fazer, que você acertou, e ajudar a eleger um presidente que era improvável até metade do 2018, era improvável que ele fosse eleito. E aí eu te pergunto, se você responder como político do Bolsonaro, você vai prejudicar a sua imagem como leitor político geral. Se você responder como geral, talvez o Bolsonaro fique puto. Mas enfim, como é que você está vendo as pesquisas hoje? Tá, então, assim, 2016, como você falou, teve essa previsão que me deu uma notoriedade, que foi a vitória do Trump em 2016, realmente apostando contra quase todo mundo, apostando contra a pesquisa, apostando contra os grandes nomes ali da análise política, inclusive nos Estados Unidos. Pouco antes disso tinha tido o Brexit, e eu vinha fazendo ali uma série de análises sobre eleições no mundo todo. Coisas menores, Áustria, Austrália... Quantos anos você tem? Eu tô com 33 anos. É novo, cara. Sim, sim. E na época era mais novo ainda. 2016, parece que foi ontem. Pra mim, assim, é uma memória muito recente, mas já tem aí 6 anos, né? Então, naquela época, como eu comentava muito sobre a eleição, o pessoal falou, por que você não fala também sobre a eleição brasileira? O que você acha que vai dar aqui? Aí, ali, acho que em dezembro de 2016, eu publiquei um artigo, que eu pegava uma pesquisa do Datafolha, justamente como base, e mostrava uma série de problemas que eu via nesses métodos quantitativos, inclusive essa é uma das coisas que eu estudei, os limites da matematização, da análise social, os limites da matematização e dos métodos quantitativos, né, de análise política, e mostrava como você podia trazer métodos qualitativos e insights da filosofia, de outras áreas, da psicologia, para melhorar as análises prospectivas, isso que se chama de forecasting, né, as previsões. Então, ali em 2016, eu usei essa pesquisa do Datafolha como base, e dentre outras coisas eu mostrava o seguinte, falava, olha, você tem aqui um universo de coisas que você não consegue enxergar, que são as premissas e os pressupostos que o pesquisador está utilizando. Normalmente, quando você pensa, um método quantitativo é uma coisa muito objetiva, ela dá um resultado muito claro, mas não era, evidentemente, o caso ali e continua não sendo. Por quê? Porque o cara tem uma série de premissas, inclusive no cenário específico do Brasil. Primeiro, o Brasil vem numa crescente de abstenção. O abstentismo no Brasil, por exemplo, em 2018 foi, quando você soma ali abstenção, votos brancos, nulos, de 30%. Ou seja, se você tem 30% de abstenção, a primeira coisa que você tem que lidar é quem é o eleitor que efetivamente vai votar, quem é o eleitor que efetivamente vai às urnas. Será que é mais mulher? Será que é mais homem? Será que é mais evangélico? Qual o grupo demográfico? E aí, quando a gente pega uma pesquisa como a do Datafolha, você vê que tem ali uma série de pressupostos, algumas vezes só refletindo a base demográfica do Brasil. Olha, se o Brasil tem tantos % de mulher, é essa mesma porcentagem que vai às urnas, a gente sabe que não é verdade. Se você tem 30% que não participa efetivamente, a primeira coisa, o primeiro problema com o qual você tem que lidar é descobrir quais são aqueles 30% e, portanto, qual é a proporção que você tem ali de cada eleitorado. Então, usando isso como base, uma das coisas que eu falei ali, 2016, dezembro de 2016, depois tive a oportunidade de repetir isso na Infomoney, né, numa entrevista, eu disse, tomando isso como base, mesmo usando um pouco dos dados das pesquisas, mas acrescentando algumas dessas coisas de métodos qualitativos e tudo mais, eu diria que o primeiro colocado deve ser o Bolsonaro, segundo colocado, o candidato do PT, que pode não ser o Lula, mas mesmo que não seja o Lula vai ter uma participação muito forte. O terceiro colocado, ao contrário do que todo mundo acha, que o Alckmin é o franco favorito, que é o cara que vai ganhar, não vai ser o Alckmin, vai ser o Ciro Gomes, e muito provavelmente o Alckmin fica ali disputando o 4º lugar. Depois, 2018, foi exatamente esse o resultado. Eu acho que na época você acompanhou também uma outra coisa que eu fazia, era uma análise das pesquisas ali no Twitter, e cada vez... Que agora você não pode fazer. Cada vez que sair... eu faço lá pra dentro. Então, mas eu quero que venha pra fora hoje. Eu quero saber como é que você tá avaliando isso.
E eu mostrava como essa movimentação ia se dar. Eu acho que você deve lembrar. Você fala, saiu pesquisa tal, até data tal, vai ter um ajuste. Não, eu comecei a te seguir nessa época. Eu ficava vendo lá, ficava curioso. Desculpa. E a movimentação toda ocorreu exatamente dessa mesma forma. Então, quando eu me debruço agora sobre as pesquisas, eu tenho a mesma cautela. Bom, primeiro, a gente vem, como eu disse, numa tendência de alta do absenteísmo. Foram 30% em 2018, 2020 foi ainda maior, quando a gente pensa ali no contexto de pandemia, 2014, eleição municipal. Eu acho que tinha sido uma coisa como 27%, 26%. Você tem, acho que desde 98 a tendência vem aumentando, e vem aumentando bastante, não só no Brasil. Você acha que se a eleição no Brasil não fosse obrigatória, quanto seria a abstenção? Mais de 50%? Eu acho que seria um pouco maior. Não seria tão maior, mas para mim eu acho que seria um grande desastre, porque o esquerdista, sobretudo o petista, é muito disciplinado. Então, eles seriam os caras que efetivamente iriam votar e a gente ia ficar na mão das escolhas deles, né?